os nossos corações a tua santa palavra. Sabemos que a tua graça já nos basta, que estarmos na tua presença, termos o nosso nome escrito no livro da vida, assim como diz o Senhor na tua palavra, já é o motivo da nossa alegria. Mas nós podemos ser cristãos melhores, Pai, e sermos servos do teu reino. Por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, você já ouviu, o tema da nossa mensagem hoje é autofagia. Já tinha ouvido essa palavra alguma vez? O que significa autofagia? Autofagia é uma coisa que come a si mesmo. É até estranho, né, te falar. É uma coisa que se alimenta dela própria. Normalmente isso acontece no nosso corpo humano através das células. Tem algumas células que, quando algumas partes delas vão ficando mais velhas, mais acabadas, ela come ela mesma. Ela se deglute, né? E quando eu ouvi uma frase, que eu vou dizer essa frase depois para você, eu já tinha ouvido essa palavra e me lembrei dela. De algo um alimento que vem de si mesmo. E aí surgiu toda essa mensagem e eu vou compartilhar com você. João 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Tem um versículo que você já o conhece. Nós falamos muito sobre ele. Existe até um ditado, né, do mundo aí que fala um pouquinho sobre ele. Mas ele vai dizer assim em João 15, versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Né? A frase da nossa mensagem desse versículo mais importante, o destaque desse versículo é: eu os designei para que vades e deem frutos. Uma árvore, e essa é a frase que eu ouvi e me chamou a atenção para fazer essa mensagem de hoje, uma árvore nunca se alimenta do seu próprio fruto. Nenhuma árvore, ela dá frutos, macieira, bananeira, laranjeira, seja qual eira que for, ela nunca come o seu próprio fruto. O caule não retém o fruto. O fruto é algo que se terceiriza pela árvore. As leis naturais de Deus, elas exprimem verdades espirituais. Sabe, o mundo, irmãos, ele tem uma assinatura de Deus. Algumas coisas, elas se repetem no mundo espiritual e no mundo natural. E quando nós vemos que algo acontece no mundo natural, nós podemos ligar isso ao mundo espiritual. E quando Deus cria as árvores, Deus cria as árvores frutíferas, Deus faz uma forma de que esses frutos, eles sejam algo a ser entregues a terceiros. E esse fruto não vai para dentro da árvore novamente. Então a árvore, quando ela produz um fruto, ela não vai se alimentar do seu próprio fruto. E o texto bíblico que nós lemos em João 15 diz assim: para que vades e deem fruto. Nenhuma árvore frutífera trabalha para si mesma. E é interessante que tudo que ela tira e ela usa, e você sabe que para uma árvore crescer, para ela se reproduzir, ela precisa de nutrientes. E a árvore ela pega nutrientes do solo, e ela pega a água do solo. Você sabe que uma árvore crescer, ela precisa do sol, da luz solar, para praticar a fotossíntese, né? Que todo mundo na escola aprende isso. Quais as primeiras coisas que a gente tem aula de ciência, né? A gente vai aprender a fotossíntese. Que a árvore pega o oxigênio do ar, o gás carbônico do ar, transforma em oxigênio e devolve para o ar. Até isso a árvore devolve. Então, quando essa árvore ela retira os nutrientes, os sais minerais, a água do solo, a luz solar que ela recebe, ela transforma tudo isso em si, gera frutos. E esse fruto que ela se esforçou tanto para tê-los, para produzi-los,
não fica para ela. Esses frutos, eles são entregues a terceiros. Você come a banana, você come a maçã, você come qualquer outro tipo de fruta, frutos ou legumes. Você aproveita, eu e você aproveitamos de algo que aquele ser, né, aquela árvore tira, produz e entrega. E essa visão que nós precisamos ter, por quê? Porque nós somos chamados para dar frutos. Somos chamados para absorver algo, para tirar algo para nós, que nos enriqueça, que nos fortaleça, que nos dê saúde física e espiritual, e pegar isso, e não pode comer isso, e não pode ficar só para mim. Coisas que Deus me dá e Deus te dá, que você não pode absorver em si, mas você deve produzir, porque a Bíblia se ensina, produzir frutos, e que outros vão se beneficiar. Pastor, mas e eu? Como fico nessa? Óbvio, se beneficia do fruto que outro dá. Alguém vai entregar um fruto para você, e você vai entregar um fruto para alguém. Se essa cadeia espiritual estiver correta, todos seremos alimentados. O problema é se alguém comer o seu próprio fruto. Se alguém se alimentar do seu próprio fruto. A autofagia, né? Você já entendeu que a autofagia é se alimentar de si mesmo. A autofagia espiritual é um erro. Espiritualmente, nós não podemos praticar a autofagia. É um erro bíblico, é um erro dos ensinos de Deus, que ela ocorre quando um cristão tenta consumir para si tudo que ele recebe de Deus. Nós cantamos aqui, eu só quero a tua presença, eu não vou pedir mais nada, a tua graça já me basta. Esta graça que você recebe, esta graça, esta glória que você recebe, ela não pode e não cabe dentro de você. Não cabe dentro de mim. As bênçãos de Deus que você recebe, irmãos, às vezes algumas pessoas falam assim, pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós deixamos de ver, e eu preguei isso esses dias, né? Os detalhes de Deus na nossa vida. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Olha para você aqui, irmãos. Que povo bonito, cheiroso, arrumado. Eu sei que tem problemas, pastor, você não sabe como está lá em casa, você sabe o meu emprego, a minha empresa, mas Deus te deu a graça de estar aqui, de estar ouvindo a palavra dele, de ter consciência, de ser uma pessoa inteligente, que está recebendo essa palavra e te dá as condições de você transformar a sua vida, de mudar a sua vida. Mas acontece que se nós pegarmos isso e consumirmos em nós, isso morre dentro de nós. Se quando Deus lá no Éden, Ele criou as árvores frutíferas, a Bíblia diz que Ele criou lá as árvores frutíferas, aí Ele criou a primeira macieira, e aí criou lá a árvore bonita, ela deu maçãs bonita, linda, aí ela pegou e comeu todos os seus frutos. Sabe quantas macieiras haveriam no mundo, irmão? Nenhuma. Ela teria morrido. Porque ela teria se alimentado de si mesma. E quando você aquilo que você pega, você guarda só para você, morre em você. Assim é a glória de Deus, assim são as bênçãos de Deus, assim são os dons de Deus. Quando Deus lhe dá um dom, e quarta-feira eu preguei sobre isso, quem estava aqui, honrar o mérito, né? O mérito de quem tem o dom. Nós vamos honrar aqueles que têm os dons, e honrar os nossos dons. Quando Deus te dá um dom e você guarda ele dentro de você, ele morre em você. Vai ficar em você, guardadinho, bonitinho, seguro, mas morre em você. Tem coisas que nós prendemos, nós privamos o outro de ouvir.
Esses dias eu estava lendo eu gosto de curiosidades, né? E estava lá na chamada o canto do Irapuru. Já ouviu falar o Irapuru, uma ave? Ela canta 18 minutos por ano. Então, registrar o canto do Irapuru é uma coisa muito difícil. Você tem que achar ele na natureza, um lugar, tá vendo naqueles programas de natureza E aí quando ele cantar, você registrar. Imagina uma ave que canta 18 minutos por ano, não tem hora para cantar, não sabe se canta de dia, de madrugada, de noite, e você conseguir registrar o canto dele. É um canto lindo. Depois você procura na internet lá, o canto do Irapuru. 18 minutos por ano. Agora imagine que você tenha um Irapuru na sua casa. Você consiga... não vai fazer isso porque deve ser crime, não sei, estou imaginando, né? Estou imaginando que você tiver um Irapuru dentro da gaiola, deve ser crime, mas imagine que você tenha um Irapuru e você guarde lá na tua casa, e quando ele for cantar, você entra na sua sala, você fecha tudo, e fala assim, agora eu vou ouvir o canto do Irapuru, só para você. Olha que coisa estranha, algo que Deus criou com tanta singularidade, para todos, né, que conseguirem, tivessem essa graça, mas você quer para você, você quer guardar para você, você não quer dividir com o próximo, com as outras pessoas. Então isso traz o quê? Traz a morte. A autofagia espiritual é quando o cristão ele guarda essas coisas para eles, esquecendo de que ele é apenas um canal e não o final. No mesmo João 15, versículo 5, Jesus vai falar quem é você. Olha que coisa interessante, João 15, 5, vamos colocar aqui para ficar bem claro para você. Quem é você? Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os... Vocês são quem? Ramos. Vocês são o tronco? Sim ou não? Vocês são o fruto? Quem vocês são? E eu sou vocês também, então estamos juntos nessa. Quem que nós somos? O ramo é o começo? O ramo é o fim? Ele é o destino. Ele é o caminho. É por onde a natureza pega todos os nutrientes, tudo o que ela precisa e leva para o fruto. No tronco da videira está Jesus. Na ponta, os frutos. Mas quem liga Jesus ao fruto somos nós. Nós somos um canal de bênção. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim, eu sou um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Irmão, Deus quer te usar, você é muito especial. Nós queremos arrumar às vezes umas desculpas, queremos assumir algumas coisas, queremos desviar de algumas coisas, mas você é um canal de bênção. Deus quer usar você, você é uma pessoa especial. Não fosse vós, vamos já voltar no João 15 que nós lemos, não fosse vós que me escolhesses. Não foi você, que assim, eu vou na igreja e agora eu vou ser, agora eu vou fazer. Não, Deus foi lá e por algum motivo, quando eu penso em mim, vou pensar em mim, você pensa em você. Por algum motivo, que eu não sei o qual, Deus olhou para mim e falou assim, você será um canal de bênção. Mas eu não sei para nada. Moisés falou assim, Senhor, eu não sei falar. Sou até meio gago, né? Algumas teólogos falam que Moisés, você é meio gago. Então não tem problema, eu vou usar você, Moisés. Aí vai Isaías e fala assim, não, mas eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Não tem problema, Isaías, eu vou usar você. Jeremias fala assim, mas ainda sou um menino, sou muito novo. E Deus fala, não tem problema, eu vou usar você, eu te escolhi. Aí nós temos que pensar duas coisas. Ou eu não quero, ou Deus escolheu errado. Não, senhor, o senhor escolheu errado.
Era para acertar o Zé, acertou o João. Nós temos que entender isso. Que nós somos os ramos. Jesus a videira, vós os ramos. Que quando estamos ligados em Cristo, nós damos muito fruto. Mas nós não geramos fruto. Nós só levamos o poder de Deus ao fruto. Somos nós que fomos chamados para ser esse canal. Então você não se retroalimenta. Você, tudo aquilo que você recebe, que você capta do céu, você devolve para o mundo. O seu testemunho. Quantas coisas acontecem na sua vida. Quantos milagres Deus realiza. E às vezes nós guardamos para nós. Nós falamos, não, ai que bom, graças a Deus. E agradece a Deus até, né? Ora, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Mas, amados, sabe que o Evangelho é chamado de boas novas? Evangelho é uma boa notícia. Então ele foi feito para ser levado. Boa notícia, é uma boa notícia quando guarda só para você? Se você recebe uma boa notícia e guarda só para você, ela é uma coisa que não tem muita utilidade. Boa notícia é para ser espalhada. E olha como a gente é estranho, irmãos. Se você já fez algum curso de venda, você já ouviu falar isso. Quando você compra uma coisa boa, ou você vai num lugar bom, que te atende bem, que te agrada, você fala para 3 pessoas. Quando você vai para um lugar que te desagrada, que você não gosta da pessoa, você é mal atendida, em média você fala para de 12 a 15 pessoas. Nós gostamos de levar a má notícia. O ser humano gosta de uma má notícia. E às vezes uma boa notícia ele guarda para ele fica feliz em saber, mas ao contrário disso, a boa notícia é para ser espalhada. Nós somos os ramos que levamos a boa notícia para os frutos. É por isso que os frutos eles existem, porque eu e você levamos a boa notícia do Evangelho. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a sua vida e pode mudar a vida de muita gente através da sua boa notícia, através do seu testemunho, através do seu dom, através da glória dele que está em você, do brilho dele que está em você. Você vai ver, você já teve essa experiência. Se não teve, vai ter em nome de Jesus. As pessoas vão falar para você, através do seu sorriso, do seu semblante, que você tem algo especial. Eu não sei o que você tem, mas você é diferente. Ou então você mudou. Isso é muito legal. Eu falei assim, mas... eu falei na escola bíblica domingo passado, uma palavra do... Não é São Tomás de Aquino, é outro... Não vou me lembrar agora. Se alguém lembrar, domingo passado, não vou lembrar agora. Depois eu lembro, eu falo para você quem é o teólogo famoso. Quem? C.S. Lewis? Não, mas não foi C.S. Lewis. Depois eu lembro, eu falo. Mas ele foi assim, ele tinha uma vida totalmente louca. Tinha vários relacionamentos, tinha vários problemas na vida. E quando ele se converteu, ele mudou de vida, ele foi transformado. E Santo Agostinho, lembrei quem que era, Agostinho de Hipona, porque eu lembrei da frase. E quando Santo Agostinho se converteu, ele mudou de vida. E um dia andando pela rua, uma mulher que ele tinha relacionamento antes da conversão, encontrou ele e falou para ele, Agostinho. Ele passou pela moça e não deu a devida atenção. Ela falou assim, não, assim, sou eu, a Maria. Aí ele falou assim, mas esse não sou eu, o Agostinho. Não sou eu, Agostinho. Aquele Agostinho que você conheceu era uma outra pessoa. Então, amados, quando alguém olha para você e vê o seu brilho, ou vê a sua mudança, é que você está sendo um canal de bênção. Por mais que a princípio pareça estranho, mas o que acontece? Por que você está diferente? Por que você está brilhando? Por que você é uma outra pessoa? Porque você está comunicando algo que não era seu. Você passa a ser um ramo de uma árvore para gerar novos frutos. Aquilo que você está comunicando não é mais você. É Cristo que está em você. Quando você é ramo, você comunica
a base da árvore. E o Cristo que está em você, ele é comunicado. E por isso Deus lhe usa para ser esse canal de bênção. Para que você comunique às pessoas aonde você está ligado. Nós não podemos praticar a autofagia espiritual. Nós não podemos nos alimentar daquilo que está só conosco. Então, o que eu preciso fazer para não cometer a autofagia espiritual? Porque, às vezes, nós temos uma tendência de usarmos aquilo que Deus deu só para nós. Então, nós precisamos ser generosos. Generoso é aquela pessoa que compartilha as coisas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Preste atenção nisso. Um fim proveitoso. O Espírito Santo se manifesta em você com um propósito. Não só para lhe agradar, não só para lhe satisfazer, mas com propósito proveitoso. Deus quer mais uma vez dizer, que Deus quer te usar e agora acrescentar para um fim proveitoso. Você é importante para o reino de Deus. Deus aposta em você. Deus acredita em você. Deus, por algum motivo, mais uma vez dizendo que a gente não sabe explicar, viu em mim e em você um canal de bênçãos para que nós fôssemos e dessemos frutos. Que maravilha ouvir isso. Nós oramos, nós buscamos o Espírito Santo, mas às vezes a pessoa está orando, buscando o Espírito Santo, às vezes nós fazemos culto, de batismo com o Espírito Santo, é uma das doutrinas da nossa igreja. Quando nós temos o retiro de jovens, nós temos a vigília, e sempre na vigília tem a busca pelo Espírito Santo. A pergunta é, para que eu quero o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo vai encher a minha e a sua vida? Por que o Espírito Santo vai se manifestar na nossa vida? Agora você tem a resposta. A resposta é, porque 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se você recebe o Espírito Santo, e Deus não faz nada errado, se Deus vai entregar o Espírito Santo, vai manifestar o Espírito Santo na sua vida, só para você ter, só para você dizer, colocar, quando vier o quadrinho, né, a resposta perguntando, quem é batizado com o Espírito Santo? Quando o pastor perguntar, quem é batizado com o Espírito Santo? Você levanta a sua mão. Mas você está recebendo algo muito valioso, algo muito proveitoso. E o texto bíblico diz que ele é entregue para um fim. Então, tudo que você recebe de Deus tem um propósito maior. Seus dons, seus talentos, sua bênção, seu testemunho, a glória de Deus na sua vida, tudo isso é feito para que isso seja transmitido. Porque se eu, irmãos, não produzo frutos, se eu pratico a autofagia espiritual, eu alimento a mim mesmo. Acontece comigo o que aconteceu aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 19. Você viu lá em João 15 que Jesus disse, não fosses vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós, para que vades e deem frutos e o vosso fruto permaneça. 12:19 eu falei? Eu acho que não é. 21:19, desculpa. Mateus 21:19. Jesus estava andando. E aí teve fome e viu uma figueira à beira do caminho. Aproximou-se dela e os ramos dela, que estavam ligados na árvore, não tinham frutos. A expectativa
de alguém que vê um ramo que está ligado na árvore é de frutos. O próprio Deus tem uma expectativa, porque nos deu livre-arbítrio para nós, sobre você, sobre mim. E Jesus olhou, ele viu uma figueira, talvez a distância que ele estava, não deu para ver a distância se tinha fruto ou não. Então ele se aproxima da figueira, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amados, talvez você esteja perguntando, dizendo assim, para Deus, falando com Deus, Senhor, eu não estou sentindo a mesma coisa que eu já senti um dia. Senhor, eu vou na igreja, parece que não está acontecendo nada. Parece que eu estou... De manhã nós falamos hoje sobre vida cristã na escola bíblica, falamos sobre provérbios, que a vereda do justo, o caminho do justo, é como o clarão da aurora, que brilha mais e mais até chegar a ser dia perfeito. E nós falamos sobre vida cristã, que nós vamos melhorar mais e mais a cada dia. Mas às vezes Deus esteja falando com você, nesse sentido, ele fala assim, mas parece que eu estou esfriando, parece que eu estou enfraquecendo. Talvez a palavra que eu precisasse usar para Deus nesse momento parece que eu estou secando. Parece que eu estou secando. Talvez esteja secando porque está ligado, você não está desligado do caule. Você sabe quem é Deus, Jesus está na tua vida, mas não está dando fruto. Está ligado, mas não está produzindo. E quando Jesus vê a expectativa de Jesus para aquela figueira de longe, é que ela tivesse fruto. E quando ele escolheu alguém capaz de dar frutos. E quando me escolheu alguém capaz de dar frutos. Mas quando aproximou-se, quando foi ver de perto, não tinha frutos. E não é esse o propósito de Deus. Porque quando você gera frutos, você vive para sempre. Se a árvore comesse os seus próprios frutos, ela mataria as suas sementes. Você sabe, isso não é novidade para ninguém, que uma árvore é gerada através das suas sementes. O que produz uma nova árvore são as sementes dos frutos. Às vezes você fala assim, né? Assim, nossa, mas como nasceu essa árvore no meio de outras árvores? O pássaro comeu o fruto e colocou a semente longe e nasceu um pé de uma outra fruta que não estava nem programado de estar lá. Mas a semente que foi levada, nasceu uma nova árvore. Se a árvore alimentasse do seu próprio fruto, ela mataria. Morreria nela e ela comeria as suas sementes. Quando nós pegamos os nossos dons, bênção, testemunho e compartilhamos, geramos novas vidas para Cristo. Se nós pegarmos tudo que Deus nos dá e guardarmos para nós, o dia que nós morrermos, os nossos pais não ouviram do Evangelho, os nossos filhos não ouviram do Evangelho, os nossos amigos não ouviram das boas novas, não souberam das bênçãos que Deus realizou na nossa vida, nos testemunhos que nós temos que dar, não viram os nossos dons sendo manifestos, e aí nós morremos. E aí junto com aquele ser que vai para baixo da terra, morre tudo junto. Mas quando eu dou frutos, eu posso morrer fisicamente, mas vão ficar meus filhos, vão ficar os meus netos, vão ficar a minha igreja, vão ficar as pessoas que vão na minha célula, vão ficar as pessoas que eu preguei, e essas vão dar frutos e frutos e frutos, e a gente vai viver para sempre. E lá atrás, daqui, se Jesus não voltar, os seus netos, bisnetos, vão falar assim, o pastor do meu pai e da minha mãe era o pastor Rafael. Mas lá em 2026, nós estamos em 3054, né? Mas lá em 2026, o meu avô ia na igreja, meu bisavô, nessa igreja aqui, não sei como ela vai ser mais para frente, né? Se Jesus está assim não voltar.
Mas você está vendo? O meu avô frequentava essa igreja aqui lá em 2026, mas faz tempo isso. Né? Mas era fruto nosso, que ainda vai estar vivo. Por quê? Porque nós geramos esse fruto. Se guardar para a gente, se morrer em nós, ninguém vai saber disso. Irmãos, um dos livros para mim mais tristes da Bíblia, nós estamos lendo, né? A Bíblia diariamente, espero que você esteja nessa campanha conosco. Se não estiver junto, corre atrás para a gente chegar junto. Para mim, um dos livros mais tristes da Bíblia é o livro de Juízes. Josué, ele entra na terra prometida, ele vence as batalhas, ele ganha as terras, divide as tribos. E aí Josué prega, Josué fala, olha, vocês escolhem a quem eles vão servir, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele ensina aquele povo, e aí começa o livro de Juízes. Aí Josué morre, daí um pouco vem assim, e veio uma geração que não conhecia a Deus. Olha que grave isso, que triste é isso, irmãos. Uma geração que saiu do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que teve as bênçãos lá no deserto, as batalhas, mas foi abençoado, que entrou na terra prometida, que derrubou as muralhas de Jericó, que conquistou Canaã, a terra dos Heteus, Jebuseus, todos os Zeus do mundo lá. Cada tribo teve a sua terra. E viram os milagres de Deus acontecendo. E aí passa um tempo e nasce uma geração que não conheceu a Deus. Por quê? Porque essas pessoas comeram a si mesmo. Eles pegaram toda aquela história que havia acontecido com eles e eles engoliram. E eles comeram e não deram frutos. E aí os filhos passaram a não conhecer a Deus, os netos muito menos. E aí começaram a ser dominados pelos midianitas, e aí Deus levanta juízes, e nós já estudamos no ano passado na Escola Bíblica o livro de Juízes, quem estava aqui, nós vimos isso direto, aí levanta o juiz, 40 anos tem paz, novamente outra geração não conhece a Deus, começa a ser invadido, e assim vai o livro de Juízes todo. Aonde a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, eles são alimentados dentro de um povo só. E nós não fomos chamados para isso. A sua vida pode estar baseada em 2 parâmetros. O primeiro dele é a autofagia. Você pode estar pegando tudo que você recebe de Deus e engolido e comido. Você pode ter tudo que Deus lhe deu e está guardando para você. Isso chama-se autofagia. Aquele que se alimenta a si próprio. Retroalimentação. Vai comendo-se aquilo que está recebendo. E o dia, irmãos, que é, infelizmente ou felizmente para nós que somos salvos, como diz o apóstolo Paulo, em que a gente vai sair desse mundo, vai morrer conosco. Mas tem um outro parâmetro muito importante que nós podemos viver, que chama-se legado. Suas sementes sempre gerarão novas vidas. E o que você crê, viverá para sempre. Quem deixa legado, deixa frutos. Quem deixa legado, deixa coisas para a posteridade. Eu não sei que tipo de legado, mas você já recebeu algum legado dos seus avós, dos seus pais. Alguma vez você disse assim, meu avô sempre falava. Às vezes nós falamos lá em casa, o avô falava, a avó falava. Meu bisavô falava assim. Isso é um legado. Mas nós vamos deixar um legado de fé. Um legado de amor. Gerações na presença de Deus. Os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, porque receberam um fruto que veio de você. O canal de bênção da tua família. Talvez você já seja um fruto do canal de bênção que a sua família trouxe. Algumas pessoas, elas são o primeiro canal. Outras não, já são a geração. Mas sabe o que aconteceu? O seu avô, ou seu pai, ou seu bisavô, ou seu tataravô, ele gerou um fruto. Só que ele não comeu esse fruto. Ele deu esse fruto.
E esse fruto caiu na terra. E esse fruto gerou uma nova árvore. E gerou um novo ramo, que também deu fruto. E que chegou em você. E essas gerações, elas vão se perpetuar, e você continua sendo agora o ramo que vai levar esse fruto, que vai fazer nascer novos frutos. E você vai deixar um legado espiritual para a tua família. A partir de você, só bênção na sua casa. Você é o canal de bênção da sua família. Ah, mas pastor, anteriormente era da macumba, fazia trabalho, e porque, irmãos, atrás de você, quando você morreu, e o batismo é isso, quando você morre e nasce uma nova criatura, e a Bíblia diz que a semente precisa morrer para nascer outra, e você nasce uma nova criatura, é a partir de você. Você agora é o ramo. É através de você, da sua família, é o seu esposo, a sua esposa, são os seus filhos. É uma nova história para a tua família. Você não vai mudar daqui para trás. Não tem jeito. Mas você tem tudo para mudar daqui para frente. Isso chama-se legado. E o que Jesus disse? Que nós precisamos ter a visão de Jesus sobre a autofagia. Lucas 22, capítulo 19. E Jesus falou sobre a autofagia. Não usou essas palavras. Mas ele disse assim em 22:19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus não se alimentou de si mesmo. Mas Jesus pegou e se doou, e se deu, e ensinou para os homens a fazer a mesma coisa. Ele disse: eu vos dei o exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Irmãos, nós vivemos de exemplo. Você faz o que você viu alguém fazer. Você, o seu hardware nasceu zerado, desprogramado. Você tem um DNA, né? algo que você está tendencioso, mas você nasceu zerado. Se você tivesse o mesmo papai e a mesma mamãe, mas quando você nascesse, quem já assistiu o Tarzan? Se quando você nascesse, colocasse você num grupo de macacos, você andaria como um. Num grupo de zebras, num grupo de coelhos, você faria a mesma coisa que eles fazem, porque você seria educado dessa forma. Ah, você nasceu, então tudo que você é, tudo que você faz, você aprendeu com alguém. Você fala igual alguém, você usa expressões igual alguém, você se movimenta, você tem trejeitos, usa decisões, porque você aprendeu com alguém. O que nós fazemos na igreja? Aprendemos o certo. Com quem? Com o pastor? Não, com Cristo. O que nós aprendemos sobre a vida de Cristo, sobre as direções de Cristo, é justamente para moldar o nosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não sejam formatados por esse mundo, mas pela renovação da vossa mente, aonde? Em Cristo. Então, isso que nós vamos entender. Que tudo que nós fazemos, nós somos a repetição. Então nós vamos aprender com Cristo. E Cristo que disse: ó, tá vendo esse pão aqui que eu estou partindo e estou te dando? Jesus deu uma aula na ceia, né? Era uma aula com material, uma aula visível, lúdica, que a gente chama. Jesus pegou o pão e falou: tá vendo esse pão aqui? Rachou, quebrou, cortou, e agora eu estou dando para você. É isso que vão fazer comigo. Vão me quebrar, vão me rachar, vão me matar, mas vão entregar para você para alimentar vocês. E aí ele é o nosso exemplo. Então nós somos chamados, irmãos, justamente para isso. Para alimentarmos, para sermos canal de bênção, para levarmos essas bênçãos às outras pessoas. Servir a Deus
é uma glória, servir aos homens é um propósito, é o cumprimento do propósito de Deus. Quando eu dou frutos, quando eu sou útil para as pessoas, levando as boas novas do Evangelho, eu estou cumprindo um propósito de Deus. A glória de uma árvore, essa frase aqui é tremenda, irmãos. A glória de uma árvore não está nos galhos frondosos e cheios de fruto. Se você passa por um lugar e vê uma árvore bonita, mangueira, vamos lá, mangueira é uma árvore bonita, né? Você vê uma mangueira carregada de manga, é bonito, é agradável, só que ela não está cumprindo o seu propósito, porque as mangas estão nela, e as mangas não nasceram para estar nela, nasceram para nos alimentar, para ser entregue para alguém. Mas quando você passa, aquela árvore está cheia, aí você vai, quando você volta, não tem mais nenhuma manga lá, você pode olhar e falar assim, aquela árvore cumpriu o seu propósito. A beleza da árvore não está quando ela está cheia de frutos e frondosa, mas uma árvore vazia, onde seus frutos alimentaram muitas pessoas. Um ramo que não ofereceu frutos, falhou na sua missão. Falhou no seu propósito. E tudo na vida, irmãos, tem um propósito. Jesus, Deus, lá no início, vamos dizer assim, não criou nada sem um propósito. Não existe coisa inútil. Por mais que eu ache que exista. Eu fico vendo umas coisas assim, mas por que criou isso? Para que isso serve? Eu não sei, mas para alguma coisa serviu. Algum propósito, em algum tempo, em algum momento, serviu. Para alguma coisa que lá serviu. Então Deus não fez nada inutilmente. Não fez nada sem um propósito maior. Agora imagine você. Imagine a mim. Se Deus nos criou, se Deus falou que nós somos um ramo ligado à árvore que produz frutos, nós precisamos oferecer esses frutos. E aí eu pergunto para você, e que traga uma reflexão que esse é o propósito. De forma alguma, nenhum tipo de mensagem, que pelo menos eu entendo assim ser o Evangelho, ela pode ser uma mensagem enlatada, onde, gente, é isso aqui, e assim você tem que fazer sem que você entenda isso. E o propósito dessa mensagem é que você pensa nos seus frutos. Você é um ramo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não vou perguntar, eu não quero que você pense assim, será que eu sou um ramo ou não sou? Não, você é, porque não foi você que escolheu. Se fosse você que escolhesse, eu ia fazer uma pergunta. Se você acha que você é um ramo ou não, você está ligado no caule ou não? Não, mas o texto que nós lemos inicialmente não falava isso. Que não fomos nós que escolhemos. Nós nascemos no caule. Então Deus já te escolheu. Não adianta correr. Não adianta fugir. O salmista ele fala assim, como eu vou me esconder do Senhor? Se eu vou lá no alto do monte, o Senhor me acha. Se eu entro na mais profunda fenda, o Senhor me acha. O Senhor está lá. Onde eu for, o Senhor vai me achar. Então, de Deus você não vai fugir. Não vai escapar. Então você é um ramo escolhido. Alguém que Deus viu algo bom, um propósito. Deus viu que você tem uma capacidade. Deus te abençoa, te dá dons, te dá coisas boas. A pergunta é, o que eu estou fazendo com os meus frutos? E algum tipo de fruto, irmãos, eu sei que você dá também. Porque todos nós somos capazes. Eu estou comendo os meus próprios frutos. As bênçãos que Deus está te dando estão ficando só para você. Os seus dons, os seus talentos estão guardados em você. Os testemunhos de bênçãos que Deus tem feito na tua vida estão só em você. A glória manifesta de Deus sobre a tua vida, a graça manifesta de Deus, como nós cantamos aqui, está só guardadinha aí para você? Ou você tem sido o mensageiro de boas novas? E, irmãos, nós somos diferentes pessoas, nós vivemos em diferentes comunidades. Hoje uma
palavra muito incomum hoje, né? O nosso network é diferente. Você trabalha num lugar, eu trabalho em outro. Você tem um tipo de convívio, eu tenho outro, você outro tem outro, eu tenho outro. Nós estamos em lugares diferentes. A pergunta é, e os seus frutos? Eles estão fornecendo, sendo terceirizados, como assim diz a palavra de Deus? Que você vá, dê fruto e seu fruto permaneça? Ou você está se auto-alimentando? Ou você tem praticado a autofagia espiritual? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para algo grande. A mensagem do Evangelho não é sobre se alimentar. E aqui, irmãos, tem um grave problema da igreja atual. Está sendo pregada uma mensagem de alimentação. Que você é o rei, você é a princesa, você é isso, você recebe, você ganha. Não tem problema em receber. Eu também recebo todas as bênçãos de Deus, eu quero. O problema é guardar. O problema é que a mensagem, às vezes, está sendo pregada para que você receba, mas está esquecendo de te avisar que você precisa dar. A mensagem do Evangelho não é sobre se alimentar, é sobre alimentar os outros. Quando aquele menino chega para Jesus e fala assim, os fariseus, chegam para Jesus e falam assim, qual o maior dos mandamentos? Qual que é aquele? Não, eu tenho que guardar esse, porque se eu fizer esse aqui, está tudo em ordem. Você já sabe que Jesus fala os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o que eu tenho é de quem? De Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que eu tenho é para o próximo. Jesus não falou assim, o maior dos mandamentos é que você se sinta bem. O maior dos mandamentos é que você seja feliz. Olha que mandamento lindo, maravilhoso. O maior mandamento é que você seja abençoado. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, entrega para Deus, entrega para o próximo. E aí você vai ser abençoado. E aí a sua vida vai ser transformada. Irmãos, é que às vezes nós não conseguimos, na nossa humanidade, enxergar isso. Mas quando eu alimento pessoas, quando eu alimento o próximo, quando eu entrego o meu fruto a Deus, eu tenho uma vida mais do que vitoriosa. Eu quero encerrar com você, gostaria que você ficasse em pé. Mário, coloca aí 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu acho que um sentimento que nós todos temos é o sentimento de ser amado. E o apóstolo Paulo nos ensina e nos dá a receita de sermos amados. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Diz o apóstolo Paulo que não praticava a autofagia. Eu, de boa vontade, isso aqui é algo que eu tenho falado, né? Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Ele faz uma pergunta final. Se eu mais amo você, você vai me amar menos? Claro que você vai me amar mais. Mas para que sejamos amados uns dos outros, o apóstolo Paulo nos ensina que de boa vontade eu me gastarei. Irmãos, eu preciso me gastar para você. E se eu não me gastarei, eu ainda vou me deixar gastar. Não vou desanimar, não vou desistir, não vou me entregar. Eu quero ser útil para você. E você é útil para alguém. Eu quero ser importante para você. Eu quero que você seja feliz. Pastor, o senhor não quer ser feliz? Claro que quero, mas eu serei feliz porque eu vou receber de você o seu fruto. Eu me alimento do seu fruto e você se alimenta do meu fruto.
Eu não como o meu fruto. Eu entrego para você. Você não come o seu fruto. Você entrega para mim. Então eu quero fazer uma oração junto com você, para que você tenha esse entendimento. E eu gostaria que você desse as mãos para essa pessoa que está aí do seu lado. E se possível, fechasse aqui os corredores, se não for atrapalhar a câmera aqui. Mas pode dar a mão por baixo da câmera, não tem problema. Pode vir aqui, mas por favor. Encosta aqui para não. Nós vamos fazer uma oração. Mas você não vai orar por você. Você vai dizer assim para Deus: Senhor, eu quero ser útil para essa pessoa que está do meu lado. Se você for útil, se o Rafa for útil para a Lívia, se a Lívia for útil para a Lavínia, se a Lavínia for útil para o Henrique, se o Henrique for útil para a Jaque, se a Jaque para a Letícia, Letícia para o Buí, todos vão ser bem alimentados. Se o Rafa for útil só para ele mesmo, morreu nele, acabou com ele. Não tem jeito. Se você for útil só para você, não chegou. Rafa recebeu a bênção, morreu nele, não chegou. Na Lívia, não chegou. Parou nele. Mas agora entregou o fruto para a Lívia. A Lívia entrega para a Lavínia. E todos assim de nós. Então a nossa oração é que você seja útil para o outro. E alimente o outro. E aí você vai se gastar, deixar e gastar e ser ainda mais amado de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. Eu apresento, Senhor, a tua igreja. Senhor, nós não praticamos autofagia. Nós não queremos nos alimentar a nós mesmos. Mas que eu possa, ó Deus, ser útil como pastor a esta igreja. Que eu possa ser um ramo frutífero na vida, Senhor, dessas pessoas. Que eu possa alimentá-las com aquilo que o Senhor primeiro me dá, com o que o Senhor me entrega. Mas que sejamos eu e seja cada um dos seus filhos um canal de bênção para o reino dos céus. Que nós possamos, Senhor, cumprir João 15, sendo o Senhor e dando frutos, porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. Cada um de nós, o Senhor escolheu pela nossa capacidade ou pelo nosso coração pronto a te servir, ó Deus. Corações maleáveis, Senhor. E eu sei que o Senhor entregou a cada um de nós corações maleáveis. E que o Senhor possa trabalhar nesses corações. E que nós possamos ser úteis na vida dessa pessoa que está à nossa direita. Útil na vida da pessoa que está à nossa esquerda. E que nós possamos dar a elas um fruto, Senhor. Que nós possamos dar a elas o alimento, ó Pai. Para que elas, Senhor, sejam fortalecidas, ó Deus. Para que elas possam, Senhor, ter, ó Deus, nas suas vidas, ó Pai, o alimento espiritual fornecido por tudo aquilo que o Senhor me dá, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor entrega para essas pessoas. Que do céu, Senhor, venha a bênção. Que do céu, Senhor, venha a direção, venha a glória, venha a graça. E que nós sejamos alimentados e que possamos transformar esse alimento num fruto poderoso que alimente a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Agora você vai virar para essa pessoa que está aí da direita e à esquerda e se você quiser, você vai dizer assim para ela: você pode contar com o meu fruto. Fale isso para ela. Amém.